Em nome da Santíssima Trindade. Amém. Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. Sua maldade então deixaram Deus tão triste. Conhecem essa música? Esse trecho faz parte da música Índios, Legião Urbana. Uma composição feita pelo Renato Russo, cheia de metáforas para descrever os seus sentimentos mais íntimos depois de ele ter tentado o suicídio. E para falar a verdade, acredito que esse trecho da música não seja apenas um pensamento de uma pessoa, mas de todos os que já ouviram falar sobre a Santíssima Trindade. No mundo em que se vive uma revolução científico-tecnológica, com cada vez mais informações disponíveis e interligadas, com o avanço de inteligências artificiais, o ser humano ainda busca entender os mistérios da vida, cujas respostas não são fáceis. E não importa o quão estudiosa ou versada é a pessoa, há coisas que extrapolam os limites da razão. Nós percebemos isso no diálogo entre Jesus e Nicodemos, por exemplo. Nicodemos, um dos principais fariseus, ele vai em busca de Jesus para saber sobre quem é Jesus. Ele e o seu grupo de estudiosos, versados na Bíblia, viam que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém podia fazer os sinais que ele fazia se Deus não estivesse com ele. E até aqui, no Evangelho de João, nós temos dois principais sinais feitos por Jesus. O primeiro é a transformação de 600 litros de água em vinho no casamento em Caná da Galileia. E o segundo sinal é a purificação do templo, quando ele expulsa os animais e os cambistas daquele lugar santo, daquele lugar sagrado. Porém, Jesus diz que para entender estes sinais, que são sinais do reino de Deus, era preciso nascer de novo. Ou como o texto em grego traz, nascer do alto. Já havia dúvida sobre a pessoa de Jesus Cristo. Agora mais outra dúvida. Como nascer uma segunda vez sendo velho? Não era um nascimento biológico, mas era um nascimento espiritual, por meio da água e do Espírito, que é a porta de entrada para o reino de Deus. E Jesus completa: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascido do Espírito com E maiúsculo, se referindo a uma pessoa. Como pode ser isso? Pergunta Nicodemos, cada vez mais confuso. E Jesus lhe responde: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas. Em outras palavras, para entender coisas espirituais, é necessário ter o Espírito que dá a fé para entender essas coisas espirituais. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas,
Como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Dessa forma, para nós entendermos um pouco sobre quem é Jesus, entendermos sobre os seus sinais, entendermos sobre o reino de Deus, ou até mesmo sobre a Santíssima Trindade, é necessário que nós tenhamos fé. Porque são assuntos espirituais. Como podemos entender um novo nascimento pela água e espírito? Ou como entender que o Filho do Homem desceu do céu para ser levantado, a fim de que todo que nele crê tenha a vida eterna? E esse descer do céu, na verdade, foi um ato de amor de Deus, ao enviar o seu Filho ao mundo para salvar o mundo da condenação. Como entender isso? Sem fé, sem nascer de novo, sem nascer do alto, nada disso faz sentido. E Jesus não passa de um louco, ensinando sobre um Deus que ao mesmo tempo é três. Porém, essa ideia de um só Deus ser três não é invenção de Jesus. A Bíblia tem muitos textos que nos mostram que Deus é triuno. Um deles é o texto de Isaías, capítulo 6, que nós lemos hoje. Quando o profeta vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, e os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Por que repetir 3 vezes a palavra santo? Ou então mais para frente, Isaías ouve a voz do Senhor que diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O correto não seria Deus dizer: a quem enviarei e quem há de ir por mim? Isso mostra que Deus fala sobre si mesmo no plural, envolvendo mais pessoas na sua divindade. Muitos outros textos poderiam ser citados aqui, como por exemplo o texto da criação: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas o mistério da Santíssima Trindade continuará a existir. Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. O fato é que se nós quisermos que a nossa vida faça sentido, nós precisamos aceitar que é preciso renascer da água e do Espírito, para nós entendermos o amor de Deus ao enviar o seu Filho ao mundo, a fim de ser levantado numa cruz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse sentido, Lutero ele foi muito sábio ao afirmar que a nossa mente, ou aonde a nossa mente não chega, simplesmente nós aceitamos o que a palavra nos diz. E nós cremos no que a palavra nos diz. Afinal, a nossa razão, ela é prostituta do diabo. Isso desde a queda do ser humano em pecado no Jardim do Éden. Nós não podemos crer em Jesus Cristo,
nem ir até Ele por nossa própria razão ou força. Precisamos do auxílio do Espírito Santo. Todo que é nascido da carne está longe do conhecimento e da comunhão com o Deus triuno, desde o seu nascimento. Está perdido porque é o ser humano de lábios impuros. E habita no meio de um povo de lábios impuros, cheios de pecado. Um povo que pela sua maldade levantou o Filho de Deus numa estaca para ser morto. Porém, esse mesmo Deus, o homem Deus Jesus, foi morto em favor de nós, para tirar a nossa iniquidade, perdoar o nosso pecado. E Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela, disse Pedro no discurso de Pentecostes. Esse Jesus foi exaltado à direita do Pai, com todo poder e majestade, e derramou o seu Espírito Santo para que nós creiamos que Deus o fez Senhor e Cristo. Por isso, se nós tivermos dúvidas espirituais, não há outro nome em quem nós podemos buscar as respostas certas, senão no nome de Jesus. Quando os discípulos o viram ressuscitado no Monte da Ascensão, alguns o adoraram e outros duvidaram. E sabe o que Jesus disse para eles? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Santíssima Trindade, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isso está lá no finalzinho de Mateus 28. É por causa dessas palavras de Jesus que a congregação Santíssima Trindade existe aqui em Recife. Desde a sua fundação há 69 anos, o seu lema é pregar Cristo para todos. Levar o Evangelho a toda criatura, para que pela fé em Cristo possam entender os sinais do reino de Deus, entrar no reino de Deus pelo agir do Espírito Santo na água do batismo, conhecerem o amor do Pai ao dar o seu Filho ao mundo, para não perecermos no lago de fogo, reservado para o diabo e os seus aliados, mas termos a vida eterna. E enquanto a Santíssima Trindade nos permitir ficar aqui, nós seguiremos a ordem de Jesus, de fazer discípulos, daqui de Pernambuco. Discípulos que nada mais são do que alunos. Alunos que têm dúvidas, mas que buscam as respostas no Mestre. No nosso caso, nós buscamos aprender com o Mestre Jesus, o Santo Filho de Deus, o nosso Senhor, quem nos ensina a crer em coisas espirituais e que não nos deixa sozinhos.
Afinal, Ele continua descendo do céu para se fazer presente com a sua igreja por meio da palavra, por meio do batismo e principalmente por meio da Santa Ceia, onde a sua presença se torna real na nossa vida. Valorizemos este local. Valorizemos as coisas que acontecem aqui desde 1955. Certamente muitos foram salvos e estão na glória, louvando ao Deus triuno com os serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios da sua glória. E que possamos nos unir a este coro celestial, que tiveram seus lábios purificados do pecado, que ao ouvirmos a pergunta do Deus triuno sobre quem Ele poderá enviar ao mundo, a fim de proclamar a salvação que há em Cristo Jesus, nós possamos responder com o profeta Isaías: Eis-me aqui, envia-me a mim. Em nome da Santíssima Trindade. Amém.